Fala, fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Praxis Pocket. Muito bom ter você junto com a gente. Eu sou o Thiago Vercelino e aqui junto comigo está o Pedro Vercelino. Não é coincidência dos sobrenomes, nós somos irmãos, mas certamente tem um conteúdo muito legal para caminhar com vocês hoje aqui. Pedro, conta pra gente um pouquinho primeiro quem você é. Olá pessoal, eu sou o Pedro Vercelino, sou casado com a Tamires, moro em Atibaia e é um privilégio muito grande para mim poder compartilhar com vocês hoje de um ministério tão legal como esse da Fabapar. Então eu tô aqui, trabalho hoje como missionário na Organização Palavra da Vida, sou professor no seminário e pastor também na cidade de São Paulo. Pedro, conta pra gente o que é teologia bíblica. Tiago, falar sobre teologia bíblica para mim é uma questão de paixão. Desde quando eu comecei nos meus estudos no seminário e até antes disso tive contato com a disciplina da teologia bíblica, não de forma esquematizada ou sistematizada, como eu tive no seminário e depois nos meus estudos, tanto de mestrado quanto independentes. Mas teologia bíblica, ela é uma abordagem às escrituras que envolve análise e síntese, ela é fundamentada na história das escrituras, ela revela tanto a unidade quanto a diversidade das escrituras e traça o enredo da Bíblia. Agora você deve estar me ouvindo falando assim, tá, se você puder repetir isso 10 vezes, eu não vou ser capaz de anotar tudo isso. Não se preocupa, eu quero, na verdade, destrinchar com você esses 5 elementos. Eu prometi que eu não ia ficar entrando, mas assim, é tranquilo também, né? Só voltar um pouquinho o episódio e ouvir várias vezes. Eu não sei você, mas quando eu assisto aula na internet e tudo mais, eu tenho a tendência de acelerar a pessoa. Todo mundo... Não existe professor chato, existe professor na velocidade errada. Você pode descobrir isso ainda. Então, o que eu quero fazer com você, na verdade, é destrinchar esses 5 elementos que eu compartilhei. Em primeiro lugar, teologia bíblica ela é uma abordagem às escrituras. Dentro dos estudos bíblicos teológicos, né? A exegese, a teologia sistemática, o aconselhamento e tudo mais, a teologia bíblica é a disciplina que faz a ponte entre a interpretação das escrituras, o trabalho exegético, o trabalho hermenêutico, para a teologia sistemática, que é a sistematização da doutrina, seja a doutrina confessional, seja a doutrina de forma geral, tá bom? Então o que a teologia bíblica faz? Ela é uma abordagem ao estudo das escrituras que faz uma ponte, mas como ela faz essa ponte? Ela faz essa ponte por meio da análise e da síntese. E aí, quando eu falo de análise e síntese, eu quero falar de 2 tipos de análise e síntese. Análise e síntese sincrônica, ou seja, no mesmo período do tempo, no mesmo momento que o texto está sendo escrito, e análise diacrônica, ou seja, ao longo da história. O que é análise e síntese sincrônica? Que é uma das formas como a teologia bíblica faz essa ponte entre a exegese e a teologia sistemática. Ela se concentra nos detalhes da revelação das escrituras, né, do texto bíblico, nos locais específicos dessa história da revelação, dentro do lugar onde o autor está escrevendo, ou de um tema específico. Então, deixa eu dar um exemplo. A teologia bíblica de Gênesis, ou seja, qual é a verdade teológica que Gênesis nos revela, de acordo com o contexto histórico no qual Gênesis foi escrito. A teologia bíblica do Pentateuco, como então, nos 5 primeiros livros das Escrituras, tradicionalmente atribuídos a Moisés, nós entendemos quem Deus é, os atos de Deus, o que Deus faz, como Deus revela, como Deus trabalha. Então, isso é teologia bíblica de uma maneira sincrônica, localizada num período específico ou num tema específico. A teologia bíblica do casamento no Pentateuco, por exemplo. O que a Bíblia fala sobre papel do homem, papel da mulher, sobre criação de filhos na lei do Antigo Testamento, por exemplo. Isso é teologia bíblica de uma maneira sincrônica. Mas ela também faz uma relação de análise, né? Então ela junta textos bíblicos que falam sobre esse assunto num lugar específico e o sintetiza, por isso análise e síntese. Ela faz isso também de forma diacrônica, ou seja, ela conecta a teologia do casamento no Pentateuco com a teologia do casamento nos profetas, com a teologia do casamento no apóstolo Paulo, e traz uma imagem de como as escrituras revelam o conceito de casamento de forma progressiva na história, mas também como uma unidade que pode ter diversidade. Em alguns momentos coisas foram deixadas para trás, algumas coisas foram continuadas, mas ela faz isso para demonstrar o grande quadro das escrituras. Então, algumas perguntas que a teologia bíblica responde, né? O que a passagem que eu estou estudando se relaciona com o livro todo, ou com os outros escritos do autor?
Como que essa passagem se encaixa na forma como o autor desenvolve o seu argumento? Qual é a contribuição que esse tema ou essa passagem traz, por exemplo, para o todo da minha compreensão teológica? Então, vou ensinar na minha igreja sobre relacionamento pais e filhos. Mas qual é a história desse conceito ao longo da revelação das Escrituras? Aonde o conceito de paternidade, de família surge em primeiro lugar? E como ele vem sendo desdobrado e ampliado e estruturado ao longo da história? Como autores usaram o material anterior a eles para falar sobre isso? Eu gosto muito de falar desse exemplo, né? Mas Esdras, para mim, é um dos maiores teólogos bíblicos da história. Porque se nós olharmos para o livro de Esdras, por exemplo, nós vemos Esdras falando e mencionando questões relacionadas a Deuteronômio, questões relacionadas a Levítico, questões relacionadas ao Êxodo, e aplicando a novos contextos e conectando esses contextos. O autor de Hebreus é um baita teólogo bíblico. Ele pega porções dos Salmos, porções da lei, e ele conecta esses termos e esses textos apontando para o cumprimento em Jesus Cristo. Então ele está olhando para o passado, vendo como isso se desdobra até o momento e trazendo uma imagem final para nós. Então, teologia bíblica é uma abordagem às escrituras, ela envolve análise e síntese, mas ela é fundamentada na história ou no progresso da revelação. O que isso quer dizer? Que toda a Bíblia apresenta a sua mensagem dentro de uma estrutura de história. Queridos, você já teve a oportunidade de ler a Bíblia de uma vez, você vai ver que a Bíblia tem começo, meio e fim. Embora nós estejamos no meio, a história bíblica tem fim. E o fim, na verdade, é o fim do começo, que é o início do novo céu e nova terra lá no livro de Apocalipse. Mas a Bíblia tem Gênesis, a Bíblia tem pecado, a Bíblia tem uma história de salvação e a Bíblia tem uma história de recomeço para um recomeço que não tem fim. Então, entender teologia bíblica nos ajuda, inclusive, a entender qual é a história que a Bíblia conta e entender os autores bíblicos, os personagens bíblicos e os temas bíblicos dentro de toda essa história. Quando, por exemplo, nós falamos de pecado, por exemplo, nós podemos falar de pecado simplesmente em Romanos 1. Nós precisamos falar de pecado dentro de todo da história da redenção, onde pecado tem um começo, pecado tem consequências, pecado tem desdobramentos. Pecado antes vai ser desobediência direta à lei de Deus. É o que acontece em Gênesis. Mas em Moisés, pecado vai se tornar desobediência à lei que é dada por Deus. Nos profetas, isso vai tomar outras cores: rebeldia, idolatria, adultério. No Novo Testamento, isso vai tomar mais proporções, paganismos e tudo mais. Então veja, um conceito, ele vai ser entendido como um todo à luz da história. Então, teologia bíblica é uma abordagem, ela envolve esse mecanismo de análise e síntese, né? Estudar textos e conectar textos, é fundamentada na história, no progresso da revelação, e ela revela unidade e diversidade. Ou seja, ela traz para nós aquilo que entre os testamentos continua e não continua. A gente precisaria de um pocket inteiro ou de uma série deles só para falar sobre esse assunto, mas a teologia bíblica vai mostrar para nós como autores usaram o material anterior a eles. Paulo cita Isaías. Por exemplo, o texto mais citado em todo o Novo Testamento é o Salmo 110. Como que os autores bíblicos usaram o Salmo 110? Essa unidade e diversidade é revelada, por exemplo, pela teologia bíblica. Tá bom? E, em último lugar, a teologia bíblica ela não só revela a unidade e diversidade, mas ela traça o enredo bíblico. Por que nós estudamos, então, teologia bíblica? Eu acho que isso pode até abrir uma porta para a nossa próxima pergunta. Mas por que nós usamos teologia bíblica? Nós usamos teologia bíblica porque essa é a ferramenta que nos ajuda a encontrar a mensagem de toda a Bíblia, a linha mestra que une todos os temas, ou as linhas mestras que conectam todos os temas. E por que a gente precisa de um tipo de exercício como esse? Porque só assim a gente vai conseguir enxergar as pequenas partes à luz de um todo que as unifica e que lança sentido sobre o tudo. Então, o que é teologia bíblica? A maneira como eu defino teologia bíblica, e gente, existem vários métodos, tá bom? Estudiosos do Antigo Testamento têm formas específicas de fazer teologia bíblica. Estudiosos do Novo Testamento fazem às vezes teologia bíblica por livros, por temas, por grandes temas, por períodos, vários métodos. E eu não creio que nenhum deles seja pior que o outro, acho que eles são úteis para coisas distintas. Mas como eu defino a disciplina em geral? Teologia bíblica é uma abordagem às escrituras que se utiliza de análise e síntese, é fundamentada na história e no progresso da revelação, apresenta a unidade e diversidade das escrituras e traça, de alguma forma, o enredo bíblico.
Pedro, você introduziu aí, já deixou aquele gostinho para a próxima pergunta, que é: para que serve a teologia bíblica, então? A partir dessa definição que você deu, para que serve? Eu não posso só estudar teologia. Por que a teologia bíblica? Para que ela serve, então? Ótima pergunta, Thiago. Eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas não usufruem do grande benefício da teologia bíblica é por não encontrar de fato a necessidade que ela responde. Para que teologia bíblica serve, queridos? Em primeiro lugar, teologia bíblica nos ajuda a encontrar pessoalmente o nosso lugar na história de Deus. Quando nós entendemos que a Bíblia conta uma história, quando nós entendemos que existe revelação e que essa revelação está acontecendo, não no sentido de que algo está sendo revelado ainda, mas que aquilo que foi revelado está se desdobrando, nós descobrimos que nós precisamos encontrar o nosso lugar nessa grande história que as Escrituras contam. Por isso, então, teologia bíblica é essencial para a vida cristã como um todo. Teologia bíblica é essencial para nós entendermos nossa vocação, para nós entendermos a nossa missão, para nós entendermos o chamado de Deus de salvação para alcançar a outros. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é: por que teologia bíblica é essencial? Porque teologia bíblica é essencial para te ajudar a entender a sua vocação. Mas segundo, teologia bíblica é essencial para te ajudar na interpretação das Escrituras. Porque a teologia bíblica vai te proibir ou te restringir de, por exemplo, entender um texto bíblico separado do seu contexto canônico. Se você já teve alguma experiência com interpretação da Bíblia, já leu algum livro sobre isso, ou cursou algum curso no seminário, você vai lembrar que a gente fala sempre sobre dois contextos: o contexto literário e o contexto histórico, né? O contexto literário pode ser o imediato, pode ser o do livro, pode ser o do testamento, ou o contexto histórico pode ser o contexto sócio-histórico, político, religioso, social, cultural, da onde o texto foi escrito. Mas o texto bíblico ele possui também um terceiro contexto, que é o contexto canônico. E qual é o contexto canônico? É o contexto da Escritura como um todo. Então, como a questão da criação de Gênesis 1 e 2 é entendida quando nós olhamos para o todo do Pentateuco. Como nós temos uma compreensão maior da questão do pecado, quando a gente não simplesmente para no estudo do pecado simplesmente em Gênesis 3, mas vai até os evangelhos e entende como Jesus lida com a questão do pecado. Por muito tempo, queridos, eu relutei com uma ideia que eu creio que precisa ser bem explicada, mas nós precisamos ler as Escrituras como escrituras cristãs. Porque foi assim que nós a recebemos. Nós não somos um povo que tem apenas o Antigo Testamento. E nós também não somos um povo que tem apenas o Novo Testamento. Nós somos o povo que recebeu o Antigo e Novo Testamentos, ambos inspirados por Deus e com autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos ler o todo das Escrituras como escrituras cristãs e entender que o Antigo Testamento, em certo sentido, lança luz à sua frente, mas que o Novo Testamento também lança luz para trás e clarifica aquilo que antes não era explícito e não era claro para nós. Então, a teologia bíblica nos ajuda a não interpretar os textos desconectados do todo das Escrituras. Nos ajuda a melhorar as nossas implicações e aplicações das Escrituras. E com isso, a teologia bíblica é extremamente importante para a tarefa do aconselhamento pastoral e da pregação. Se nós não queremos pregar mensagens moralistas nas nossas igrejas, nós precisamos pregar a partir da teologia bíblica, que conecta a verdade das Escrituras com o Evangelho, que conecta a verdade das Escrituras com o todo da história da redenção, e não simplesmente com exemplos de ser, não ser, fazer, não fazer, mas encontrar qual é a estrutura teológica que nos molda e nos manda fazer, e nos molda e nos manda ser. Ou, por exemplo, no aconselhamento bíblico, a grande história das Escrituras vai nos ajudar, inclusive, a encontrar o nosso aconselhado no momento em que ele se encontra na história. Ele é convertido? Ele não é? Ele entende o seu papel na história de Deus? Ele entende o todo do seu problema? O tamanho do buraco que existe na sua vida quando ele olha para o todo e não somente para o seu problema? Essa é uma perspectiva que a teologia bíblica, por exemplo, lança para nós e nos ajuda a entender. Então, por que nós falamos de teologia bíblica? Por motivos pessoais, por motivos de interpretação das Escrituras e por motivos ministeriais. Porque a teologia bíblica nos ajuda não só a interpretar a Bíblia melhor, mas a expô-la melhor. A partir dessa definição que você deu, a partir desse entendimento de para que ela serve,
Você poderia, Pedro, deixar com a gente, para a gente encerrar, um exemplo na prática dessa maneira de lidar com a Bíblia? Dessa maneira de lidar com a teologia bíblica? Posso. Eu tinha pensado em alguns exemplos aqui agora, mas eu quero um que surgiu à minha cabeça agora, e aí preciso que você tenha paciência comigo, você que está me ouvindo, quero construir ele com você. Mas vamos pegar, por exemplo, um livro extremamente difícil de entender, Levítico, tá bom? Boa sorte pra você se você começa a leitura do ano toda vez em Gênesis, normalmente você deve parar ela em março, quando você começa Levíticos, e aí você chuta a sua leitura da Bíblia, porque é muito difícil às vezes passar dali. Mas, gente, Levítico tem coisas muito interessantes, e Levítico tem coisas muito importantes para a Escritura. Por quê? Porque o livro de Levítico, além de contar uma parte da história do povo de Deus, tem regulações e estipulações específicas a respeito do código de ética do povo de Deus, como o povo de Deus deveria viver, sendo um povo que é um povo de um Deus santo. Um Deus santo exige separação da impureza, e o livro de Levíticos demonstra como essa separação da impureza aconteceria no Antigo Oriente Médio. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos uma alusão direta a todo o sistema sacrificial estabelecido no livro de Levítico, que, de certa forma, aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a questão do sacrifício para expiação, o derramamento de sangue, a necessidade do sumo sacerdote, daquele que vai interceder pelo povo, que vai oferecer sacrifícios, que vai queimar o animal e vai matar o animal fora do arraial. Quando nós entramos, por exemplo, nos evangelhos, nós vemos declarações de João Batista, como, por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos, por exemplo, Jesus dizendo: não vim para ser servido, mas para servir. Nós vemos Jesus na Páscoa recapitulando o sacrifício pascal de Êxodo, dizendo que o seu corpo e o seu sangue livra da morte. Então, nos evangelhos nós vemos uma conexão direta com o Levítico, quando nós vemos os autores dos evangelhos associando Jesus ao sacrifício expiatório do livro de Levíticos. Mas, se nós formos, por exemplo, para o livro de Hebreus, nós vamos ver que o livro de Hebreus conecta Jesus com o livro de Levítico de uma forma muito mais clara para nós. Como que o autor de Hebreus conecta Jesus com o livro de Levítico? O autor de Hebreus, ele fala sobre sacrifícios, sobre sumos sacerdotes e sobre Jesus ser tanto a oferta do sacrifício como o que oferece o sacrifício, e o seu sacrifício ser, de uma vez por todas, ser essencial e necessário para perdoar de uma só vez. Ser suficiente, esse é um dos grandes temas de Hebreus, a suficiência do sacrifício de Jesus, para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas, e Jesus não só sendo a oferta, mas sendo também o sumo sacerdote que intercede diante de Deus, como o sumo sacerdote em Levítico fazia, indo diante da arca uma vez ao ano no dia de Yom Kippur. O livro de Levítico, então, compreendido somente dentro do livro de Levítico, ele é extremamente relevante para nós hoje. Nós não vivemos no meio do deserto, não temos uma barraca onde Deus habita, e nós não queimamos mais animais por aí. Mas quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que os evangelistas fizeram questão de identificar Jesus como o sacrifício expiatório oferecido a Deus para nos livrar dos nossos pecados. O autor de Hebreus, inclusive, vai dizer ele que foi morto ou foi levado para fora do acampamento. Aonde que os animais eram mortos? Fora do acampamento. Fora do arraial. E agora nós vemos o autor de Hebreus usando esse pano de fundo anterior e demonstrando como aquilo que era uma sementinha lá atrás em Hebreus floresce para uma árvore que dá origem à cruz de Jesus Cristo. E a cruz de Jesus, o ponto ápice do sacrifício de expiação pelo pecado, ganha novas cores quando nós entendemos que o que Jesus faz, então, é resolver um problema que nem todo o sistema sacrificial de uma nação inteira poderia resolver. Quando a gente olha para isso à luz do livro de Hebreus, o que nós descobrimos? Que existiam gente naquela época do livro de Hebreus tentando voltar ao judaísmo, porque o judaísmo era uma religião lícita, era uma religião que possuía de certo gozo e aceitação do Império Romano, enquanto o cristianismo não possuía. O autor de Hebreus está dizendo assim: tudo bem, voltem para o judaísmo se vocês quiserem, mas percebam, passagem de advertência de Hebreus, se vocês voltarem, o sacrifício de Jesus é inútil. O sacrifício de Jesus não vai limpar vocês, porque vocês estão voltando para um sistema sacrificial que caducou, que não é o sistema sacrificial da nova aliança. Então, queridos, perdoe a minha falta de literacidade bíblica, eu devia ter citado uns versículos aqui, mas você deve ter percebido que eu citei alguns de cabeça, sem te dar as referências. Mas
uma compreensão como essa da doutrina e das implicações que ela traz só é possível por meio da teologia bíblica. A teologia bíblica vai nos ajudar a conectar Levítico, os evangelhos e Hebreus. Pedro, muito obrigado. Cara, foi muito legal essa compreensão, essa ideia sobre teologia bíblica. Você quer deixar alguma indicação, alguma referência para o pessoal dar uma olhadinha mais no tema? Pedro, muito legal, muito obrigado por todo esse entendimento sobre teologia bíblica. Foi um tempo muito gostoso. Para você que ouviu a gente, esse foi mais um Praxis Pocket. E valeu, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Estude teologia bíblica. Com certeza, os benefícios são maiores do que o sofrimento que você terá.